Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de termos vivido esse tempo de Natal, que se encerrou ontem com o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós entramos no tempo comum para dizer, é o tempo agora onde Jesus ele começa as suas atividades de anunciar o Evangelho, de levar as pessoas à conversão, à mudança de vida. E aí ele vai provar que ele é Deus através das curas que ele faz, os milagres que ele faz, os demônios que são expulsos. Então nós entramos no tempo comum. Os paramentos agora, com exceção quando tiver um dia de um mártir ou um dia de um santo, o paramento vai ser sempre verde. Nós estaremos com as vestes verdes nesse tempo agora. E o evangelho que nos é apresentado é esse Marcos, capítulo 1, do versículo 14 até o 20. Então, para situar e para termos uma compreensão melhor do evangelho de hoje, precisamos entender o seguinte: Jesus começa a pregar, a levar a boa nova. Mas um dia Jesus ia ter que nos deixar. E ele precisaria deixar também no meio de nós aqueles homens que iriam substituí-lo, fazendo tudo o que ele fez, levando a mensagem do Evangelho ao coração de todas as pessoas. Só que não é uma substituição assim. Jesus coloca tudo nas mãos dos apóstolos, dos discípulos, e agora eles que se virem e ele vai ficar lá na dele. Não, Jesus vai continuar agindo através dos apóstolos. E hoje nós vimos o quê? Nesse evangelho, Jesus começa agora a formar esse grupo de homens que irão aprender com Jesus, que irão conhecer Jesus, que irão dizer que Jesus é Deus, para poder pregar a boa nova do Senhor até que o Senhor retorne. É por isso que Jesus forma esses discípulos. Na primeira leitura hoje, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 até o 6, aqui vai dizer o seguinte: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual criou o universo. O que é que a carta aos Hebreus está falando a respeito de Jesus? Se nós folhearmos o Antigo Testamento,
nós veremos os profetas falando em nome de Deus. O profeta Isaías, que anuncia, Jeremias, Abacuque, o profeta Jonas e assim por diante. Eles estão preparando o povo para receber o Messias, então eles falam em nome do Messias, em nome de Deus. Agora, a carta aos Hebreus está dizendo, já não são mais os profetas que falam, é ele, o próprio Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que fala, que aponta, é ele mesmo que faz o convite, como nós vimos agora no Evangelho, no versículo 15, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Nesse tempo de Natal, nós vimos Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se tornou carne, que se tornou homem no seio da Virgem Maria. Então, Deus agora, com essa natureza humana também, é Ele que proclama, é Ele que anuncia, é Ele que fala, é Ele que liberta. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me enviou para levar a boa nova. Nós vimos esses dias no Evangelho de São Lucas esta passagem. Então, agora é Ele quem fala. Nós temos um Deus que é visível. Nós temos um Deus que fala abertamente a nós. Nós temos um Deus que toca em nós. Nós temos um Deus que nos liberta e que nos salva. A carta aos Hebreus está deixando isso. Voltando à carta aos Hebreus, versículo 3, agora diz: este é o esplendor da glória do Pai, é a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. Tudo o que existe, existe por causa do poder da palavra, por causa de Deus, por causa de nosso Senhor. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada foi feito. Então agora é Ele que está no meio de nós, meus irmãos. É Ele que está proclamando e nos convidando à conversão, à mudança de vida. Mas lembrem do que eu disse no início desta homilia. Jesus, ele um dia, depois de ele ter cumprido a missão dele, ele vai passar o cajado para os apóstolos que irão anunciar. Aí nós temos Pedro, que vai estar à frente dos apóstolos, e os apóstolos. E no decorrer do tempo, por uma sucessão que se chama sucessão apostólica, nós teremos o Papa, que é o sucessor de Pedro, e os bispos, os sucessores dos apóstolos, que irão continuar anunciando, levando a boa nova, chamando as pessoas à conversão, levando as pessoas ao batismo, levando as pessoas ao conhecimento do Deus verdadeiro. É isso que Jesus está fazendo agora, ao chamar Pedro, André, que eram irmãos, e depois Tiago e João. E ele já deixa bem claro, eles eram pescadores, e agora Jesus deixa bem claro para eles que eles já não serão pescadores mais de peixes, mas serão pescadores de homens, pescadores de almas. Aonde existir almas que estão longe de Deus, eles iriam lá para trazê-las para Deus. É um chamado. Esse chamado, quem faz é nosso Senhor Jesus Cristo. Recentemente, eu atendi uma pessoa que ela estava preocupada
de não estar fazendo a vontade de Deus, porque disse que no momento lá de oração que ela estava tendo, as pessoas que estavam ali haviam falado que Jesus chamava ela para a vida religiosa. Mas só que no interior dela, ela estava dizendo que ela não sentia isso. Ela percebia que Deus chamava ela para o matrimônio. E isso estava gerando uma grande angústia dentro dela. E aí eu falei para ela, olha, Jesus quando chama um rapaz para o sacerdócio, ou chama uma moça para a vida religiosa, ele não terceiriza, ou seja, ele não fica mandando recado para alguém levar para aquela outra pessoa para dizer para ela que ele está chamando. Porque essa era a angústia dela. Eu disse, quando Jesus chama, ele chama pessoalmente. Como aconteceu aqui com Pedro e André, Tiago e João. Jesus chamou. Jesus disse para eles, não temas, de hoje em diante vocês serão pescadores de homens. E ali diz que João, ou melhor, Pedro e André deixaram as redes e Tiago e João deixaram o seu pai, o pai dos dois, e passaram a seguir Jesus. O chamado é pessoal. Deixa eu deixar bem claro para você. Ninguém se torna padre porque a pessoa quer ser padre. Nenhuma moça se torna religiosa porque ela quer ser religiosa. Aquele rapaz, ele pode até ficar assim, maravilhado com o sacerdócio. Aquela moça poderia ficar maravilhada com a vida religiosa. Mas isso não significa que Deus chamou. Gostar e achar lindo e maravilhoso não significa que seja um chamado. Mas, Padre José Augusto, mas como é que eu posso saber que Deus me chamou? Você vai saber. A iniciativa é de Deus. Não tem como dar uma explicação assim para você. Mas na hora que Deus chama, você percebe, a pessoa percebe. Eu percebi aos meus 19 anos. E isso você vai encontrar com qualquer sacerdote e qualquer religiosa. Que tinham planos de se casar, que tinham planos de ter muito filho, de formar uma família. E num determinado momento Deus o chamou, como aconteceu aqui com Pedro, como aconteceu aqui com André, como aconteceu com Tiago e como aconteceu com João. Foi justamente naquele momento que eles estavam pescando, Jesus chamou. Jesus pode nos chamar em qualquer lugar e em qualquer situação. Aqui eu queria alertar também uma coisa. Hoje as pessoas querem fazer de um chamado de Deus uma questão de psicologismo. Como? Tem uma pessoa lá que sentiu chamado para o sacerdócio ou para a vida religiosa, mas as pessoas começam a dizer que isso é coisa da cabeça dela porque ela teve uma experiência não muito boa com os pais no matrimônio. Não é assim, meus irmãos. Uma pessoa, ela pode ter tido uma experiência negativa com seus pais no sacramento do matrimônio. Mas Jesus pode chamar a pessoa dentro de uma situação dessa. Então não se pode fazer um psicologismo dizendo que a pessoa está com fuga. Não é bem assim. Tudo precisa ser bem avaliado, medido, pensado, visto. E eu repito, quando Deus chama, a pessoa sabe. É incrível que tem muita gente aí que recebeu o chamado e estão fugindo.
Colocaram na cabeça que tem que casar e tal, e tá fugindo. Aí ajuda lá na paróquia para tentar enganar Jesus, mas ela sabe que Jesus a chamou para o sacerdócio, ou chamou aquela mulher, aquela moça, para a vida religiosa. Jesus não vai chamar uma pessoa que já é casada. E aqui é um outro problema que a gente tem que tomar cuidado. Tem gente aí que é casado e o esposo está dizendo que Jesus chamou ele agora para ser padre. Não é bem assim, né? Ou chamou aquela mulher para ser freira. Não, vocês já são casados. Vocês têm que continuar o seu caminho. Quando Jesus chama, ele chama uma pessoa livre. Livre. Mas aquele desejo do matrimônio vai continuar existente dentro do coração daquele jovem ou daquela jovem, ou até mesmo de uma pessoa que já é madura, mas que não casou e Jesus chama? Sim, desejo ao matrimônio, desejo de formar família, ele continua, porque isso é um desejo natural. Não existe assim aquela vocação que a pessoa diz, Jesus me chamou para o matrimônio, isso já é natural, já chamou mesmo. Agora, como é que eu vou discernir se Jesus, apesar de naturalmente eu querer casar e tudo mais, e Jesus me chama à vida religiosa ou sacerdócio? Isso acontece numa experiência pessoal. A iniciativa é de nosso Senhor. Sempre tenha em mente isso. A iniciativa é de Deus. E quando Jesus chama, tanto ao sacerdócio como à vida religiosa, Deus dá toda a capacidade, toda a força necessária para a pessoa viver o celibato. Está entendendo? Mas, pela natureza humana, tanto o padre como a freira, pela natureza humana, vai continuar com aquele desejo de formar família, porque isso é natural no ser humano. Mas o discernimento que ele vem é, uma vez que Deus me chamou à vida religiosa, eu vou viver o celibato. Uma vez que Deus me chama para viver o sacerdócio, e isso é uma lei da igreja, e é um dom, é uma graça. Eu, por graça de Deus, vou conseguir viver. Você está entendendo? Porque é uma missão particular e é uma missão muito importante. Imagina a pessoa ser chamada por nosso Senhor Jesus Cristo para fazer todo aquele trabalho que ele fez. A pessoa viver somente para Deus? Sim, com as fraquezas humanas de cada um. Fico impressionado com as pessoas que já têm uma caminhada na igreja. Claro que ainda tem aquelas que são fracas, que estão começando, mas aquelas que já têm uma caminhada na igreja, que vive até ali naquela impressionada por causa do pecado desse padre ou da queda daquela freira. Na carta aos Hebreus diz que o sacerdote é tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios dos pecados dele e os pecados da humanidade. Somos pecadores, meus irmãos, não somos anjos. Lutamos contra o pecado? Vamos lutar e vamos lutar sempre. Se houver a queda, vamos procurar o sacerdote, vamos confessar e vamos continuar a caminhada. Vamos continuar no serviço do Senhor. Somos seres humanos. É por isso que nós, sacerdotes, nós não podemos nos absolver sozinhos. A gente precisa buscar um padre que nos absolva dos nossos pecados. Deus não chama anjos. Deus chama pessoas
para continuar essa obra dele de evangelização. Nada temas. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. E até mesmo você que sabe que Jesus chamou, mas você está com aquela preocupação, e se eu não der conta? Siga, vá em frente. No decorrer do tempo, você vai ver se você vai dar conta ou não. Só não dá conta quem não quer. Mas não se pode usar desse pretexto para não acolher o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chama os pecadores para evangelizar os pecadores. Que mistério grandioso! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada temas. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Convertei-vos e crede no Evangelho.